Fala aí galera, aqui é o Orion Soldier e esse é o quarto episódio de Comer, Dormir, Jogar. Hoje nós vamos falar do RPG como experiência single player, o gênero do jogador solitário. Então vem comigo, vamos nessa! Antes de começar esse episódio, eu gostaria de fazer uma recomendação para um canal do YouTube chamado Nerd Nintendista, do meu amigo Leonardo Gadioli. Esse canal, pessoal, é para o fã da Nintendo. É de um grande fã da Nintendo para os fãs da Nintendo. O Léo gosta de comentar sobre o que vamos esperar do Switch, o que vamos esperar da Nintendo nos mobiles, tudo isso, além de falar de consoles antigos da Nintendo que marcaram época. Além do canal do YouTube, tem o podcast Cast Nintendista, do qual eu tenho a honra de fazer parte. Junto com Thiago, Alexandre e Tauan, a gente comenta sobre o que temos de novidades da Nintendo. Então, segue aí, Cast Nintendista e, especialmente, o canal do YouTube Nerd Nintendista. Que o RPG, em sua grande maioria de jogos, ele oferece uma experiência single player, e aqui não é novidade para ninguém. Especialmente porque se trata de um jogo que você vai se aprofundar numa história imensa, e vamos falar de jogos antigos, tecnicamente os cartuchos não permitiam multiplayer. Até porque a história tem que ser linear, e você não pode seguir muito dali em multiplayer. Multiplayer é mais para você ter uma dinâmica, uma gameplay que você pudesse favorecer uma ação mais dinâmica. Por isso que era melhor para jogos plataforma, beat'em up, corrida, jogos de esporte, etc. Já o RPG, ele tinha o fator narrativa. Ele tem o fator narrativa. Então, por isso que na grande parte dos RPGs a ideia é você estar lendo um livro que você não apenas está vendo a história acontecer, mas a história acontece porque você está movendo, você está fazendo a história acontecer. Então, por isso até eu elogio excelentes narrativas de RPG como Chrono Trigger, Chrono Cross, que tudo só acontece porque o protagonista ele resolve agir. Até mesmo Legend of Zelda, A Link to the Past, que o Link, que deveria ficar em casa esperando o tio dele, vai ver se o tio tá bem. Ou seja, o que move o RPG é a história. E por que não favorecer histórias que são excelentes, histórias que cativam ao telespectador? Já que você vai ficar sentado na frente de uma TV, por que não se emocionar? Tal como ler um livro, assistir um filme, assistir uma série. Hoje em dia, até temos um gênero novo, que é o Massive Multiplayer Online RPG, que não é bem tão novo assim, mas ele é recente se for comparado com o RPG clássico. Tanto o JRPG, que era aquele RPG de turnos, assim como o Western RPG, que era aquela história solitária, tipo Baldur's Gate e Neverwinter Nights. Mas isso, a meu ver, não decresceu ao RPG como gênero. Especialmente porque, se for contar com o fato de que você tem uma party e muitas das vezes você tem um personagem favorito ou até um tipo de personagem favorito naquela party. Isso vem de uma herança direta do RPG de mesa. Quem aqui não prefere jogar de mago ou então jogar de monge, até mesmo de bardo ou de lutador? Eu sou o tipo de cara que sempre preferi jogar como guerreiro no D&D, fighter, ou cavaleiro no Tormenta 2T&T. Por isso, eles pegaram essa ideia, vamos pegar essa galera que tem um arquetipo e vamos colocar ela fazendo pares, aventuras. E na minha opinião, no sentido de diversão, você aumentou pelo fato de que você está vivendo uma história com um grupo de amigos, você está indo naquela terra fantasiosa e cada um com o seu job. Alguém vai ser o tanque, alguém vai ser o healer, alguém vai ser
o Damage Per Second, e todo mundo unido em prol de enfrentar os bosses, derrotar, esvaziar as dungeons, coletar loots e tal. O interessante é sempre a manutenção da narrativa. Digo isso porque o RPG não deve perder narrativa, porque senão vira MOBA. Eu não estou dizendo isso decrescendo MOBA. Não estou dizendo isso falando mal do gênero. Apenas não me apetece MOBA. Mas um RPG sem narrativa é um MOBA. Ainda falando do multiplayer no RPG, a ideia desse recurso é tão válida que desde sempre a gente já pode acompanhar. Digo isso, desde antes do MMO, você já tinha o Pokémon, que era o primeiro RPG que eu joguei que tinha multiplayer. O Pokémon, você treinava a sua equipe e você podia, além de trocar com os amigos, porque era a única forma de você completar a Pokédex, você tinha a opção de enfrentar os seus amigos. Vou ficar mais forte para poder enfrentar os meus amigos e ser o campeão da turma ali. Claro que vimos isso evoluindo. Diablo é um ótimo RPG online, multiplayer, local. Tanto que, puxando sardinha pro Nintendo Switch, a ideia de ter o Diablo no Nintendo Switch e poder fazer uma party local e jogar todo mundo. O Marvel Ultimate Alliance 3, que, querendo ou não, é um action RPG, e todo mundo diz que é um beat'em up disfarçado de RPG. Claro que, se for assim, o Diablo também se encaixaria nessa ideia, porque é muito apertar botão, apertar a combinação de botão para fazer magia. Mas enfim, não quero entrar nesse mérito da questão. O que vale a pena é essa questão do multiplayer local. Tanto que nos consoles de mesa, assim, vamos dizer, PlayStation 4, Xbox, e na geração anterior, PlayStation 3, Xbox 360, o Diablo já permitia o multiplayer local. Você podia criar mais de um personagem se você tivesse ali controles o suficiente, todo mundo fazia uma aventura local, podendo se juntar a uma party online de até 8 jogadores. E uma história de RPG com 8 jogadores, isso é sensacional. Claro que no multiplayer local ficariam 4 jogadores no console de mesa. Aí que eu acho que o Switch tem a vantagem que você pode se juntar, fazer uma sessão de 8 jogadores, 8 consoles diferentes, 8 pessoas ali juntas jogando o Diablo 3. Assim como você tem o Marvel Ultimate Alliance 3, que você pode juntar 4 pessoas ali, cada um controlando o herói que quer. E, fora isso, também outros expoentes de RPG, assim, de multiplayer local, vamos dizer assim, no Nintendo 3DS, e, obviamente, que agora também no Nintendo Switch, Monster Hunter, que é um excelente jogo de RPG cooperativo, e o Final Fantasy Explorers, que eu posso dizer que eu jogo até hoje, e jogo feliz. Só me faltam mais jogadores. Até faço meu convite pro meu amigo Léo Gadioli, do Nerd Nintendista, pra gente jogar aí no próximo Switch Pass. Porém, eu creio que todo mundo aqui já teve aquele momento que, por exemplo, quando a gente vê um momento inesquecível na narrativa de uma história, de um jogo, contar para um amigo, poxa, aí você viu quando aquele personagem morreu, ou você conseguiu fazer aquela side quest para pegar tal item, tal. Todo mundo fala do Final Fantasy e, sem dúvida, não tô falando mal de Final Fantasy aqui, porque eu também sou apaixonado pela saga. Mas isso já vem desde o Phantasy Star, que você tinha num jogo de Master System, que tecnicamente é inferior ao Nintendinho, você já tinha side quests e soluções alternativas para
problemas que a narrativa apresentava. E nisso você, ou com detonados na época, ou então comentando com um amigo, olha, o que você fez ali pra resolver aquele problema naquela parte e tal? Ah, eu fui por ali. Ah, eu resolvi aquela coisa daquela tal forma. Ou seja, o RPG tem muito do vamos compartilhar essa experiência, o que você fez, o que eu preciso fazer, tal. Eu lembro de passar muito por isso jogando Pokémon. No Pokémon Gold, eu lembro que eu tinha aceitado uma quest de levar um Farfetch, que ele ficava na minha party o tempo todo, eu não podia tirar ele até resolver a quest. E aí, quando eu resolvia, eu ficava com ele pra mim. O Pokémon ficava de presente pro jogador por ter completado essa quest. Mas, pra resolver, especialmente num jogo que você precisa mudar a party o tempo todo em prol de enfrentar determinados líderes de ginásio que tem determinados tipos, e o Farfetch, um Pokémon do tipo voador normal, ele não ter aquele tipo especial que vai te dar vantagem, você tem uma pressa para resolver isso. Porque na verdade você vai ficar com um Pokémon raro, mas você tem uma pressa para resolver essa questão. Agora, além disso, o RPG single player também tem o valor de que você pode zerar com uma pessoa, maratonar, sentar no sofá, na frente da TV, resolver maratonar. Ah, eu cansei de jogar, você vai ser eu vou te guiar, vou falar o que você tem que fazer, tal. Você que vai guiar o personagem, a party. Até porque o RPG single player, e dizendo isso, o mais puxando pro RPG japonês, que é o do Party-Based, Action-Based Turn, ele é muito cansativo. Tem aquela coisa de você andar pelo mapa do Overworld, você andando no mapa e entra numa tela de combate e tem que enfrentar você, às vezes de saco cheio de querer ter que fazer isso, mas você tem que ir para uma cidade do lado para pegar um tal item, ou se preparar, ou então até mesmo para farmar, porque farmar cansa, é necessário, mas cansa. E zerar isso com mais uma pessoa assim do teu lado, ó, joga aí, eu vou te dizer o que você tem que fazer. E é essencial até para criação de laços, manutenção de amizade e tal. Foi assim que meu irmão e eu zeramos o Phantasy Star do Master System. Já tinha dito anteriormente, fugiu a memória aqui rapidinho, mas voltou. E assim também nós zeramos o Marvel Ultimate Alliance no PlayStation 2. Zeramos assim. Bom, eu comecei esse programa dizendo sobre o RPG como gênero do jogador solitário. Porém, essa não é bem a conclusão que eu quero chegar aqui. Porque, de fato, apesar de que em uma grande maioria de jogos você vai passar a gameplay sozinho, só você e o game, só você na frente da tela, além de você poder compartilhar as histórias, você poder compartilhar soluções de problemas que você vai enfrentar durante a gameplay, tem uma grande variedade de jogos que você pode ter tanto multiplayer online massivo como o multiplayer local. Você pode jogar sozinho, mas não precisa jogar sozinho. Essa é a ideia do RPG atualmente. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio de Comer, Dormir e Jogar. Eu sou Orion Soldier. Você pode me encontrar tanto no Twitter como no Instagram como @OrionSoldierGUS. Tudo junto, tudo minúsculo. Vamos bater um papo. Se vocês quiserem, a gente troca a PSN, a gente troca contato para Nintendo Switch Online. E vamos jogar junto, pessoal. Bora se divertir. Forte abraço. Valeu!